Olá, este é o Catedrático Podcast, o podcast do conhecimento, do saber, da ciência. Eu só trago aqui gente no mais alto gabarito, pessoas especialistas em vários temas, pessoas que eu admiro. E essa pessoa que eu trouxe hoje, eu admiro ela. Patrícia Assuf Nechar. Quem é ela? Uma pioneira. Vocês vão descobrir por quê. Patrícia, que prazer ter você aqui. O prazer é todo meu, obrigada pelo convite. Você sabe que a gente tem uma coincidência? Ah, é? Eu sou formado em rádio e TV pela Metodista. Uhum. E você pela Metodista de Piracicaba, cara. Por que você quis fazer rádio e TV? Olha, a história é longa. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia fazer rádio e TV, né? Até o colegial. O meu sonho sempre foi fazer direito. Porque a minha mãe era advogada, então ela me levava para os tribunais, e eu achava aquilo tudo lindo, né? Aquelas advogadas com taier, salto alto. Então, virou um glamour na minha cabeça ser advogada, né? E aí eu realmente entrei em Direito, né? Na UNAERP, em Ribeirão Preto. Fiz um ano. No primeiro dia de aula, eu cheguei com uma calça jeans toda rasgada, com a camiseta do Ramones. E aí, quando eu olhei, falei, opa, eu sou meio diferente desse pessoal aqui. Aí eu falei, aí eu fui estudando e fui vendo que aquilo não era muito o meu perfil. Realmente. E um dia eu tava na casa de uma amiga minha e eu perguntei, falei assim, Andressa, o que você tá fazendo? Tal, eu tô fazendo rádio e TV. Daí ela falei, nossa, o que é isso? Aí ela falou, vai lá na Unimap, que é a Metodista de Piracicaba, dá uma olhada nos estúdios e tal. E quando eu saí de lá... Se apaixonou pelo... Eu falei, é aqui. Eu nasci para fazer isso, porque tem tudo a ver com arte. Eu sempre tive essa veia meio criativa, artística, então eu já me identifiquei. E a faculdade para mim foi assim um momento muito fácil, tranquilo na minha vida, não foi nada assim, eu gostava de estudar, coisa que até então não fazia muito parte do meu perfil dentro da escola. Eu nunca gostei muito de física, química, matemática, apesar de eu ter feito química depois. E foi rádio e TV e foi muito orgânico para mim, foi muito fluido fazer rádio e TV. E aí depois... Piracicaba, aí eu vim pra cá tentar a vida aqui em São Paulo e aí a vida foi tomando outros caminhos, né? Uhum. Bem diferente. Quando eu fiz rádio e TV, assim, o que eu gostei bastante era que tinha muito trabalho em grupo. Eu sempre fui péssimo aluno também. Eu fui péssimo aluno, eu repeti 2 vezes. Mas ali eu me encontrei porque achava que as matérias eram legais, né? E de fato eram, né? Tem coisa de crítica de televisão, produção e muito trabalho em grupo. Inclusive, o TCC você podia fazer ou um vídeo ou uma monografia. Eu vi que você fez uma monografia sobre o Fellini. Exatamente. Cara, que doideira, cara. Foi. Você não quis fazer, tipo, ir pro caminho mais fácil? Tipo, vamos fazer um trabalho em grupo aqui já pra passar tudo e... Na verdade, a gente fez 2, né? Fez o Amacorde, que é o do Fellini, e a gente fez também o trabalho, de o vídeo. Produto, Uhum. que não tinha nada a ver com o Fellini, né? Era sobre vampirismo emocional. Olha que doideira. Né? Então, eram alguns modos que as pessoas costumam puxar sua energia emocional. Os famosos sanguessugas. Os sanguessugas, exatamente. Então a gente fez 4 esquetes. Não vou lembrar direito agora porque faz muito tempo, mas a monografia realmente foi o Amacorde do Fellini em relação à semiótica. E depois, lá na frente, na minha vida, eu vim retomar a semiótica no mestrado e no doutorado. Sim. E aí eu vi que eu estudei seu currículo Lattes. Eu vi que você trabalhou em televisão, tudo. E como que foi
essa experiência, porque a gente vai falar disso, né? Você é professora de comunicação hoje lá na Cruzeiro do Sul. Tem muito professor que não pisou onde leciona, né? Então, por exemplo, sei lá, professor de advocacia que nunca advogou, ou professor de comunicação que nunca pisou numa redação, tal. Queria que você falasse como que foi essa experiência de trabalhar em televisão e o quanto ela foi importante, é importante, né, para sua bagagem como professora. Realmente, assim, existe uma diferença entre os professores que são mais acadêmicos e os professores que pegaram no batente, né? E eu acho que a mistura dos dois, porque ao mesmo tempo que eu gosto de estudar sobre televisão e a minha área também, eu estive lá e de vez em quando eu faço algumas produções. E eu trabalhei na Band, né? Programa ao vivo. E o ao vivo realmente é uma pauleira. E nada pode dar errado. Nada pode dar errado. O programa, você queira ou quer não, tem que estar no ar todos os dias. Então, faça chuva, faça sol, você tem que se virar para chegar na televisão. Eu chegava lá, né, na Band, feriado, não tinha nada, assim, e aí era de segunda a sexta-feira, chegava 6 horas da manhã, saía às 2 da tarde. Eu passava os offs, né, aquela voz, enquanto passa a imagem tem alguma pessoa falando, né, o locutor falando, então eu era responsável por isso. Entrava ao vivo Dia a Dia News e Dia a Dia Revista, então enquanto isso eu passava os offs, daí eu já pegava o carro para ir para a externa, que eu fazia a produção da externa. Então, por exemplo, tinha greve de ônibus, então eu tinha que falar, tinha que procurar o cara do sindicato para falar antes da jornalista chegar, deixar tudo organizado para ela chegar lá e entrevistar o cara. Então, quem faz toda essa correria é a produção de televisão. E eu tinha um quadro que era do professor Silvio Paniza, que não está mais entre nós, e eu era responsável por esse quadro, que falava sobre fitoterapia. Então, além desse corre, eu tinha que produzir o quadro. Então, cada dia pegava, por exemplo, uma fruta e falava dos benefícios dessa fruta. E era assim. E para mim era muito gostoso. E uma coisa assim que eu percebi, eu achava lindo aquelas mulheres, né, de direito, aquelas advogadas de tailleur, salto alto, e é completamente diferente. A gente numa produção é tênis, calça jeans e correria. Suor total. Suor, muito suor, principalmente programa ao vivo. E a pressão, né? E é muita pressão. Fazer, entregar. E tem que estar no ar. Queira ou quer não, tem que estar no ar. Se der alguma coisa errada, é quase demissão. E você, nesse período, você falou, estou no mercado de trabalho, você pensou em ficar ali ou já estava vislumbrando a possibilidade de ser professora? E depois você contasse essa experiência te ajuda, né? Não ficar só na teoria, que você falou desses dois aspectos que tem, né? Professores muito teóricos, e tem os professores que têm a teoria e tem a vivência prática do mercado de trabalho, que eu acho super enriquecedor, justamente porque você vivencia aquilo e tem mais repertório, inclusive, para falar para os alunos, né? Então, queria que você falasse disso, assim, se você quis continuar na carreira na televisão, rádio, enfim, e quando que foi que você começou a ter a ideia de fazer mestrado e virar uma professora? O mestrado, ele veio bem depois, né? Eu sempre quis continuar na carreira. Depois que eu saí da Band, que teve uma demissão, aquelas demissões em massa. Passaralho. O famoso passaralho, não é? Passou em todo mundo. O programa saiu do ar, tudo. E eu estava fazendo especialização na FAAP em marketing. E eu fui trabalhar numa agência.
E aí, depois da agência, eu fui para outros meios, né? Mas sempre dentro da comunicação. E eu fui parar depois na EPIL, Editora Pesquisa e Indústria. E é com muito amor no coração que eu falo dessa empresa. Infelizmente, ela fechou também. Era a empresa que trabalhava com lista telefônica. Nossa, gente. Lista telefônica e... fazia o anuário de indústria, era uma delícia. Então, assim, eu fiquei anos trabalhando lá e eu falava assim, aqui vou me aposentar, de tanto que eu amava, mas com o advento da internet... Tudo mudou, né? Então, as pessoas não usavam mais a lista telefônica para ficar procurando telefone do amigo, era tudo celular. Encanador, vai na lista telefônica. Na lista telefônica, nas páginas amarelas. Então, não tem mais isso. Agora todo mundo vai no Google, dá um Google lá e acha. Então, o que aconteceu? Automaticamente, infelizmente, a empresa veio a fechar as portas e eu falei, e agora? Como eu sempre gostei de estudar e eu tava pensando em voltar pro direito, né? Eu falei, vou voltar pro direito e tal. E aí eu fiz direito e eu sofria, Rafael. O que eu sofria? Naquelas provas. Fazer simulado de tribunal. Eu começava a tremer. Pra mim, eu falava assim, gente, isso não é orgânico pra mim. Igual em rádio e TV. Você tava feliz, né? E eu sofria demais, estudava, e o medo de errar, e eu escrevia, falava, será que tá certo, será que tá errado? Então, assim, é completamente processo civil, e aí fala assim, gente, isso não é comigo. Eu falei assim, já que eu tô estudando tanto, né, por que eu não penso em fazer um mestrado? E aí eu fui pesquisar, o edital da SPM tinha acabado de fechar e o da PUC estava aberto. Eu falei, eu vi lá a semiótica, eu falei assim, vou tentar. Uma área que você gosta. E foi assim, o meu projeto foi sobre o filme Alice no País das Maravilhas. Olha, pra você ver que não tem nada a ver, né? Alice nos Países das Maravilhas do... gente, Tim Burton. É do Tim Burton? É do Tim Burton. Não é tão recente. Mas é um grande filme. Só que concomitantemente, é aí que entra, né? Eu tava nas redes sociais junto com uma grande amiga minha, que é a Helena Custódio, que ela tem uma página chamada Sou Gordinha Sim. E eu ajudava ela a fazer os posts falando sobre o empoderamento da mulher gorda. E eu não entendia direito, só depois no mestrado e que eu fui entender a profundidade e a grandiosidade disso, né? De dar valor a outro tipo de beleza, a não ser aquela que é muito magra, que é aquela beleza vendável que a gente vê, né? Que a mídia impõe. E aí, paralelamente, estava fazendo esse trabalho. E um dia, né, lendo, estudando com a minha orientadora, eu comentei que eu fazia parte, né, desse grupo do Sou Gordinha Assim, e ela ficou encantada. Falou, tchau, Alice. Exatamente. Ela falou assim, faz sobre isso. Mas como assim, professora? Porque é um tempo curto, né? Mestrado. E assim, eu fiz recentemente. Voa, né? 2 anos parece que é muita coisa, mas não é muita coisa, né? Então você entrar com um projeto de Alice e ali mudar e virar o que virou, você teve que, acho que, ralar o dobro, então. Sim. Pelo tempo. Sim, tanto pelo tempo, não foi assim, graças a Deus foi logo no começo, mas eu tive que ralar, principalmente, porque a gente aqui no Brasil não tinha, até então, bibliografia que falava sobre essas questões de beleza fora do padrão. Né? Então, então eu encontrei tudo mato.
né? Exatamente isso. Alguma coisa de fora do país que eu consegui entender, que foi sobre a história desse corpo, da história da beleza, que é o Vigarello, que é um estudioso teórico europeu. E aí eu adaptei essa linguagem para o nosso cotidiano, para nossa cultura, que é completamente diferente da europeia, mas algumas coisas eu vi que acontecia realmente em paralelo, né? Então, você olhar para esse corpo brasileiro, né, que a gente não tem um tipo só, né, de corpo, e lidar com essas diversidades do dia a dia, do cotidiano, foi, assim, muito enriquecedor para mim. E aí começou, e ao mesmo tempo que estava acontecendo um movimento plus size, Sim. né, que é a questão das pessoas olharem para a moda e falar, olha, falta roupa para as mulheres gordas. Né? Uma coisa é importante eu dizer aqui, eu não faço apologia à obesidade, né? O estudo, ele não faz apologia à obesidade. A gente olha para esse corpo, não um corpo doente, não um corpo obeso, mas esse corpo social. Sim. Né? Porque o nosso corpo, ele é social, a gente tem que ir e vir com ele, trabalhar com ele, e sair com ele, viver com ele. Então, ele precisa de uma roupa, ele precisa de uma vestimenta decente. E a dificuldade de se achar roupa para as mulheres e para homens com corpo gordo é muito difícil. Agora está mais fácil, mas mesmo assim ainda não é o suficiente. Ainda tem muita coisa para a gente melhorar aí nesse mundo. Vou dar um exemplo para você. Shopping. Quantas lojas não acho, né? de roupa de tamanho grande você encontra? Né? Uma, duas, três, num universo que é dentro de um shopping. De 200 lojas. Só tem uma, duas, três, no máximo. Né? E aí quando você vai ver, você quer alguma coisa diferente, procurar realmente um desenho, uma roupa mais divertida, descolada, vamos dizer assim, dentro da moda, você não acha também, porque as roupas feitas, né, para tamanhos grandes, elas são roupas mais básicas, mais casuais. Caretas até, né? Mais careta, exatamente. Que é aquela calça larga com tecido leve, né? A legging que a gente usava muito era camisetão e legging. E isso, com o advento do movimento plus size, das pessoas conversando, difundindo sobre o assunto, muita coisa se abriu. Graças a Deus, o comércio se abriu, o mercado se abriu, mas ainda não é o suficiente, porque ainda existe muito preconceito. Sim. E preconceito também vindo de pessoas gordas, né? Isso também é complicado. Você falou logo no começo, né? Tem um termo que é corpo padrão, né? Uhum. Isso também incomoda, porque qual que é o padrão, né? Ou corpo modelo, né? Porque não, é o que você falou, né? A vida é tão linda por ser diversa, né? E ter alguém alto, baixo, enfim, com várias nuances, né? O corpo, enfim, todos nós temos as nossas diferenças. Esse termo, beleza padrão, isso também não é uma coisa que se encaixa hoje nessa questão mais politicamente incorreta ou não? Ou é usual, é normal falar padrão? É usual. A normalização desse corpo padrão, nesse corpo que cabe numa forma, né? O que é um corpo padrão? O corpo padrão é o corpo que hoje em dia é visto pela mídia. Vamos dizer assim, que a gente considera como um corpo magro.
eu vou falar agora de vestimenta. O padrão da vestimenta é até o 46. Tô falando de número de mulher, tá? O masculino ainda eu não consegui estudar. Mas o corpo feminino vai da numeração até o 48. 46. A partir do 48 já é considerado plus size. Mid size, plus size, então tem todos esses termos técnicos também. Então, é esse corpo que cabe socialmente e que ele não é tão, entre aspas, julgado pela sociedade, né? Se você olha e fala assim, né, tá com uma gordurinha aqui pra cá, tal, e a pessoa se cobra muito, né? Hoje em dia, muito mais. Uma coisa, Rafael, que eu tenho pensado muito, e eu acho que eu comentei isso no meu doutorado, são das duas, quanto mais força o movimento de diversidade de corpo ganha força, a gente tem um outro lado também, que é das mídias e da sociedade falando, não, esse corpo tem que ser magro. Então existe esse cabo de guerra o tempo todo, principalmente hoje em dia, com essas novas medicações, né, que tem aí, eu não posso falar o nome. Pode até falar, se quiser. Não, fazer apologia, propaganda. Não, fazer propaganda gratuitamente, né? Então, assim, e aí a gente lê, né, várias crônicas, pessoal do jornal falando, é o fim da obesidade, com remédio X chegamos ao fim da obesidade, agora a gente vai viver num país mais magro. Eu acho isso de uma toxicidade tão forte para a pessoa, e isso prejudica tanto a autoestima de uma pessoa que acaba fazendo mal, né? Eu que leio, que estudo, eu fico pensando, falo assim, gente, uma criança que lê isso, que tá fora do padrão, que ela já sofre bullying na escola por causa do corpo e qualquer coisa, você sabe que a escola é um lugar difícil, né? E ler esse tipo de coisa, o que leva, né? O que vai acontecer no futuro, né? E todo mundo tomando essas medicações, vamos dizer assim. Aí eu começo a juntar um assunto no outro. Você assistiu o filme A Substância? Ainda não. Que é da Demi Moore, né? Da Demi Moore. Sim. E ele fala exatamente sobre essa questão do corpo, sobre etarismo, como a mulher é cobrada. Então, assim, até que ponto a gente chega para entrar nesse padrão? E é assustador. Especialmente nas mulheres, né? Mais do que nos homens. Nas mulheres. Principalmente nas mulheres. Porque a beleza feminina, a Denise Santana, que é uma pesquisadora da PUC, ela fala sobre isso. A beleza feminina, ela é um produto, né? Então, assim, é um produto que tanto a mulher, para ser bonita, ela tem que consumir cosméticos para ficar bonita, né? Então tem toda essa ligação do ser bonita, estar bonita, ter um corpo jovem, né? O Foucault também fala disso. Ter esse corpo jovem, você precisa passar por situações extremamente dolorosas e constrangedoras para poder sair em sociedade. E eu acho que isso é tóxico, né? Então, assim, a gente acaba perdendo o nosso poder, o nosso potencial de ser quem é a gente mesmo. Nós somos seres humanos singulares. E o nosso corpo... Com vários biotipos. Isso. Né? O nosso corpo e a nossa história... ele representa N coisas. E o corpo da mulher... Rafael, ele é um corpo mutante. Calma que não é esse tipo de mutação, porque a gente vai passando por várias mudanças ao longo dos anos, diferente dos homens. A gente tem uma questão hormonal aí muito forte,
da gente ficar de olho, né? Então, quando a gente acha que a gente consegue se tornar menina para se tornar mulher, depois tem a mulher fica grávida, então tem todas essas questões dos ciclos menstruais, os hormônios. Aí quando a gente acha que deu tudo certo, beleza, eu acostumei, vem a menopausa. Não é fácil. Não é fácil. Ai, rapaz, não é fácil, não é fácil. Então, e aí você tem que lidar com outra pessoa, com outro corpo, seu corpo modificando novamente. Então, assim, é uma mutação o tempo todo. E a gente tem que dar conta de tudo isso, né? Olha, a gente já foi, né? A gente já conversou. Aí, passamos por vários caminhos. E o que é a gordofobia? A gordofobia, ela é o preconceito em relação às pessoas gordas, né? E existe uma questão aí de pressionar, né? O bullying, por exemplo, né? Que é sobre o corpo gordo, em relação ao corpo gordo, em relação à obesidade, é a pessoa ressachar, não querer a outra perto pelo fato dela ser gorda. Não é só uma questão física, né? E isso as pessoas acham que o gordo, ele é incapaz, né? Então já começa com a questão da gordofobia. Que aquela pessoa não sabe, não tem a questão intelectual, o caráter dela pode mudar. Sempre colocar ela dentro de estereótipos. É gorda, triste, romântica, fica chorando, né? Ou então o gordo tem que ser engraçado. Colocar dentro dessas caixas também é uma questão de gordofobia, esse preconceito, né? Não olhar tanto para a questão da diversidade e olhar para a pessoa que está com esse corpo, que está dentro desse corpo. As pessoas, eu acho que é uma dor, né? Você passar por isso. Você tá vendo aquele gordinho lá? Vira à esquerda, vira à direita, vira ponto de referência, né? É bem complicado lidar com esse tipo de coisa. Tanto que hoje em dia existe até processo, né, em relação a se você conseguir provar que é gordofobia, você pode entrar com uma ação jurídica contra a pessoa. Se a pessoa não contrata a outra por ser gorda. Essas coisas, né? Tem muito disso, né? Porque eu já vi bastante gente associar isso com desleixo. Fala, se é assim, se não cuida dele, imagina trabalhar, imagina estudar, imagina não sei o quê. E são associações que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. A questão, né? Qual é a capacidade dessa pessoa pelo fato dela ser gorda? Se ela não cuida do corpo dela, ela não é capaz de dar conta do trabalho. Só que assim, quando a gente vai olhar quais são os motivos da pessoa estar acima do peso? Qual é o motivo da pessoa estar daquele jeito, né? Vamos dizer assim. E existem centenas de situações que é difícil de você enumerar, né? Tem questão de DNA, de comportamento, estresse, hormônio, inúmeras doenças que podem causar esse inchaço do corpo, ou mesmo essa dificuldade de perda de peso. É muito complexo, né? Então, você taxar a pessoa como incapaz de produzir algo pelo fato dela é um preconceito, gordofobia. O Brasil, a gente fala que não, a gente mora aqui tudo, mas assim, é um país com diversos preconceitos, né? E essa sua pesquisa eu acho importante justamente para dar esse letramento, né, e criar essa cultura do respeito, né? Porque tem muito estudo sobre racismo, sobre várias problemáticas sociais, né? Mas até você chegar, né, onde tudo era mato, você chegou e fez um estudo pioneiro, primeiro no mestrado, isso, né? E aí você foi pro doutorado
E o doutorado também foi com a mesma orientadora, né? Foi com a mesma, com a Lúcia Leão. Lúcia Leão. E como que foi essa coisa do mestrado para o doutorado? Já foi visando essa carreira acadêmica, se tornar uma referência, como você já virou uma referência nessa área? Como que foi essa ideia para fazer o doutorado na mesma instituição? Continuar na mesma instituição, porque assim, não é fácil, né, fazer um doutorado. 4 anos, né? São 4 anos. Aconteceu uma coisa muito triste na minha vida. Quando eu estava escrevendo a conclusão do meu mestrado, eu recebi a notícia que minha mãe havia falecido. Então, eu acho que assim, eu juntei o mestrado com o doutorado, principalmente para abafar um pouco desse luto. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre falei, eu quero botar um pouco mais da minha voz na minha escrita. E o doutorado, ele dá essa liberdade para você, né? O mestrado, você escreve sempre baseado em... Os teóricos. Diversos teóricos. E aí, no doutorado, você também escreve baseado em teóricos, mas você pode colocar um pouco mais o seu ponto de vista, colocar um pouco mais a sua voz. E eu acho que E até se citar, né? O que eu acabei fazendo também. Porque no mestrado não podia, né? E não tinha, e eu não tinha, e aí eu acabei escrevendo várias coisas que eu acabei usando também no meu doutorado, né? Então, e para mim foi assim, foi o tempo de 6 meses só entre o mestrado e o doutorado. Eu já engajei lá no doutorado e foram 4 anos difíceis, 4 anos sozinha, que realmente você sente uma solidão tremenda e é um trabalho muito árduo. Solidão que você diz no estudo. No estudo. E também não avançamos do mestrado para o seu doutorado na questão de bibliografia, assim, né? Ainda continuava um deserto, assim, não existe. Aí começou, no Brasil aí começaram algumas pesquisas, né, que se finalizaram quase após a minha, né? Em 2018, 2019, a Malu Gimenez, que ela é uma grande precursora do movimento, a Aliana Aires, que também é professora, doutora, que fizeram, né, esse caminho quase junto comigo. Então, assim, já existia. Então, como elas estavam olhando também para isso, elas trouxeram outras fontes para a gente pesquisar, né? Para eu pesquisar. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Foram anos de pesquisa, no total 7 anos, né, estudando o movimento plus size, o corpo gordo, essa diversidade, essa singularidade das mulheres e essa dor e essa potência também de superar essas dores. E no meu doutorado, acho que não deu tempo de ler o meu doutorado, mas eu falo sobre 4 mulheres, 4 histórias de vida com esse corpo, né? Então, é muito importante para as mulheres, até eu poderia fazer um livro, mas tem aquela questão. Você fazer um livro do seu doutorado, você tem que reescrever, né? Com uma outra linguagem. Sim. Então tem essas 4 mulheres que podem representar muitas histórias de muitos corpos e como hoje, né, elas estão vivendo bem com o corpo que elas têm, né? Eu achei que isso é muito importante. Total. E assim, recentemente teve o comercial da Dove. Recentemente, assim, no tempo histórico é recente, com pessoas gordas, né? Tanto homens quanto mulheres, mas acho que especialmente mulheres. E foi, assim, uma revolução, porque não se via isso na publicidade. Ao mesmo tempo, teve pessoas que assistiram
e detestaram justamente porque não queriam ver aquilo, se sentiram até agredidos de verem pessoas gordas protagonizando o comercial. Como que você enxerga esse tipo de coisa nesse comercial específico e como que você está vendo a publicidade em relação a pessoas gordas? A questão da Dove, eu acho que ela abriu realmente portas para essa beleza natural, vamos dizer assim. A gente está acostumado, é uma questão de costume mesmo, ver pessoas altas, magras, caucasianas, loiras, protagonizando produtos de beleza. A partir do momento que você tem essa quebra, ver pessoas de diversas raças, cores, cabelos diferentes, acontece esse estranhamento mesmo. E hoje em dia as redes sociais, elas estão abertas ao público e cada pessoa tem o seu canal, a sua página e ela se sente, né, no direito de falar o que ela está pensando naquele momento. Eu acho importantíssimo a gente ter essa diversidade, sim, na mídia. Principalmente porque é ela que vende, né, os cosméticos, a questão da beleza, novamente, e a pessoa se sentir representada é muito gostoso de se ver. Você vai se falar assim, nossa, olha, fulano, esse corpo é parecido com o meu, esse corpo, eu me sinto representado, né, por essa pessoa, por esse corpo. Ai, que bom que tem um produto que aceita uma mulher mais curvilínea, uma mulher mais gorda, eu consigo ver o meu corpo, né? Como se fosse um espelhamento, essa identidade. Então, você consegue se ver no outro. E isso é muito legal, né? Essa questão da alteridade. E eu acho extremamente importante as pessoas colocarem nos streamings hoje em dia, novela, pessoas com esses diversos corpos, para a gente se sentir mais acolhido também. Não existir esse gap, essa distância. Esse produto da Dove, não é questão da Dove, né? Mas esse produto da marca X não é para mim porque não me representa, né? Mas se sentir acolhido por isso, né? Por esse corpo. E até no carnaval, né, a gente tem essa situação. A Paloma de Oliveira, Ia chegar lá. né? Ela é uma bandeira, né? Porque ela fala isso, falou, eu sou assim, e qual que é o problema, né? E ela é uma pessoa maravilhosa, Sim. né? Eu não conheço ela pessoalmente, mas ela tá aí e ela fala assim, esse é o meu corpo, Exatamente. né? E o que acontece? Essa liberdade que as pessoas têm de magoar a outra nas redes sociais chega a ser até de uma maldade, né? Mas e a força que a Paloma tem para superar isso é muito legal também, né? Então ela tem esse corpo curvilíneo, esse corpo da mulher brasileira, a representação da mulher brasileira realmente é esse corpo mais curvilíneo, né? E ela tá de parabéns e as pessoas, assim, elas têm que entender essa diversidade de corpo, têm que entender que ela também tem um corpo e ela pode ser feliz com o corpo dela, né? Não forçar tanto a barra, saber viver com o seu corpo, né? Eu acho que no meu doutorado eu percebi muito isso, né? Você tem que saber viver com o seu corpo, saber respeitar os limites do seu corpo, saber ver, falar assim, não, tô gorda, então vou emagrecer. Se aquilo estiver te incomodando, você tem todo o total direito de fazer alguma coisa em prol do seu corpo. Ao mesmo tempo que se ele não estiver te incomodando, mas está incomodando o outro por alguma questão, não é problema
Sim, seu, entendeu? É o problema do outro. E por algum outro motivo que essa pessoa não gosta, né? E aconteceu isso muito com a Paloma, né? Paola. Paola. Eu Paola, falei errado. mas tudo bem. Paola Oliveira. Paola Oliveira. Mas é justamente isso, ela pega, ela assume, ela fala. E tem uma coisa que eu vejo muito, e eu acho isso muito legal, é quando, principalmente em redes sociais das mulheres, né? Vai lá, ela posta uma foto, uma mulher, e aí vem um cara e fala: Meu, você é feia, você tem celulite, você tem não sei o quê. Aí ela pega, tira um print do cara, fala: Meu, olha quem tá falando de mim, olha esse cara. Que moral que esse cara tem? Então expõe esses idiotas, né, ao ridículo para falar: Meu, vem cá, e você, cara? Entendeu? Porque é só o outro, só o outro, e o espelho, né? E qual que é o problema de ter isso, ter aquilo, tudo, né, cara? Assim, se você não gosta, cara, não escreve, não enche o saco, porque é o que você falou, você não sabe como que isso chega na pessoa. E como que essa pessoa recebe, o que pode acontecer com essa pessoa. Exatamente. Com um tipo de coisa. E não é frescura. Isso entendeu? não é. Não é frescura. É uma coisa que machuca e que dói. Que dói. A gente não sabe a história de vida de cada pessoa para chegar aquele comentário, e pode machucar demais. Se a pessoa não tem uma estrutura psicológica, vira um redemoinho e a pessoa não consegue sair daquilo. Porque no tete-a-tete a pessoa tem até, às vezes, pudor, mas na internet as pessoas não têm pudor, cara. Não tem pudor. Não tem mais. Porque se protegem ali e tal, escreve e fala, fica... Mas não, né? Tem que tomar cuidado com o que se fala. Com o que se fala. E é uma censura, né? Todo mundo censurando todo mundo. Todos, né? todos. Todo mundo, e eles acham... eu acho que isso é uma questão... eu preciso até estudar mais um pouco sobre isso, mas é até uma questão de educação, você olhar para o outro e tomar cuidado com o que você fala, né? Com o que você escreve na internet. E hoje em dia, nas escolas de educação... na internet, sabe? De se portar, né? Você vê essa série Adolescência, que é mais ou menos isso, né? É assim, é o cuidado, cara, com o que se fala, porque as pessoas não têm educação na vida real, mas assim, a internet, ela amplificou isso. Ela amplifica demais, Porque é aquilo, cada um tem um canal. Vamos dizer assim, né? Se você tem uma conta no Instagram ou no TikTok, você acaba tendo um canal de televisão para você. Sim. Né? Então, e as pessoas se acham no direito de falar. E às vezes assim, será até que ponto que vai? Né? Essa liberdade que a pessoa tem de expor a sua opinião. Eu acho que até não magoar o outro. Né, eu acho que essa liberdade é quando chega na liberdade do outro. Ou falar de uma maneira que não seja tão pejorativa, por exemplo. Né, dar a sua opinião de uma maneira mais concreta, não à torto e à direita. Sim. Igual a gente vê hoje em dia na internet. Né? E Patrícia, você dá aula de rádio e TV, né? Eu dou. Eu vi que algumas faculdades agora nem falam mais rádio e TV, fala audiovisual. Tem algumas que mudaram, mas é rádio e TV, né? Na Cruzeiro do Sul. Como que você enxerga a mídia nessa questão do corpo gordo, né? Porque, assim, na televisão, apresentadoras de jornal também todas lindas, maravilhosas, não tem uma feia ou um feio, tem um certo... também padrão, vai falar, mas é a imagem, as pessoas querem ver gente bonita e tal. Protagonista de novela também é difícil. Na publicidade a gente citou um caso, mas assim, são poucos ainda, né? No próprio cinema, nos programas de humor, tem aquele estereótipo da pessoa gorda, tudo. Como que você enxerga a responsabilidade da mídia nessa temática que você pesquisa, que você estuda? Teve a Fabiana
Carla, né? Sim. Aquela atriz humorista, né? Ela fez uma personagem que ela era apaixonada, era bem o estereótipo da mulher gorda, né? Apaixonada, olhava pro homem, né? Ai, aquele homem bonito, nunca vai olhar para mim pelo meu corpo. E ela, né, sofria, muito angustiada. E aí, com as pessoas comentando muito, falou assim, dê poder a esta mulher, né? Aí, realmente, no final da novela, se mudou, o roteirista mudou, dando poder, dando essa potencialidade, essa mulher que, independente do corpo dela, ela pode sim ser amada por outra pessoa, independente se ela for feia, alta, gorda. Então, assim, e isso é uma novela, né? Mostrou isso. Agora a gente tem poucos exemplos, né? Desses corpos hoje em dia. E realmente, se as pessoas colocarem mais, né, escreverem mais roteiros e olhar não só para a questão física, quando a gente vai fazer casting, direção de elenco, pensar mais nessa diversidade de corpo. Eu acho que hoje em dia, o pessoal que está entrando na comunicação propriamente dita, ela deve olhar para isso, né, e questionar o que eles estão fazendo para incluir essas pessoas, essa diversidade. No mundo da moda, isso já está acontecendo, graças a Deus, né? Eu acho que de tanto também a gente pedir. O São Paulo Fashion Week está tendo aí uma diversidade de corpos no catwalk, né? Na passarela. Mas ainda na televisão, na grande mídia, nos streams, é muito mais difícil da gente ver. Tem um filme da Netflix que chama Feios. Não sei se já ouviu falar. Não. E ele trata exatamente sobre isso. Quando a pessoa faz 16 anos de idade, todo mundo daquela comunidade, dos 16 anos de idade, ela ganha uma cirurgia plástica. Louco. Né? Para poder o quê? Para viver numa sociedade completamente utópica. E aí tem outras pessoas, né, outros adolescentes que começam a questionar e se revoltam com isso e vão para uma outra sociedade. E aí existe esse embate. Então tem muita coisa por detrás desse pessoal que faz, né, essa cirurgia. Não é só uma questão de cirurgia estética. É uma cirurgia que também mexe com o caráter da pessoa, para quem ela deve fazer, como ela deve pensar, como ela deve agir. Então, realmente se torna um exército, aquelas pessoas, né? Fazendo exatamente igual o que a presidente do local quer. Diferente das pessoas que não passaram por esse procedimento, que tem muito mais liberdade de agir e de pensar. Então é uma briga entre um e o outro. É muito bom, né? Eu vou assistir. Fiquei curioso com essa. É uma ideia interessante isso, né? De como que quase que um mundo paralelo, né? Mundo paralelo. E é o que a gente vê hoje em dia, né? É uma idealização, né, uma fantasia, né, aquele negócio, as pessoas quase uma imposição, gordas, né? As pessoas falam, quando eu tiver magra, eu vou poder usar uma calça XYZ, eu vou poder usar um cropped, eu vou poder usar isso, e isso é extremamente top. Quando eu estiver magro, quando eu estiver pesando X quilos, eu vou poder fazer isso, né? Então, o corpo atual dela se torna o seu próprio inimigo, né? Você olha para falar, não gosto de mim porque eu não tô dentro de um padrão. De novo, a história do padrão. De se aceitar, né? E deve ter até caso de suicídio. Então, tem. Infelizmente tem. Por conta dessa loucura toda, né?
Tem. No meu mestrado eu escrevi sobre acho que 3 casos de suicídio. Né, infelizmente isso acontece. E assim, não é só com adolescentes, né? Foram pessoas adultas, né, que não aguentaram essa pressão estética vindo de diversos lados. É muito triste, é muito dolorido. A gente está chegando já no final da nossa entrevista, viu que passa rápido, o tema é vasto e bem interessante, dá pano para manga, né? Eu queria que você falasse assim, como que você tem visto, né, sentido a sua turma assim de rádio e TV, né? Nesse momento histórico que a gente está vivendo, né, de streaming. Quais são as ambições, quais são os desejos dessa turma? Lógico que não dá para generalizar, mas assim, no aspecto que você sente assim, em relação à sua sala de aula, dos anseios dos alunos na comunicação, e como que você enxerga essa nova geração indo para o mercado de trabalho? Você acha que a gente vai evoluir em muitos aspectos, em especial nesse caso do corpo gordo, com uma nova mentalidade, com mais conscientização, mais letramento? Eu tento passar isso para os meus alunos, queridos alunos, beijos para vocês. Eu tento passar realmente. Ontem eu falei sobre isso, né? Eu falei dessas diferenças, né, que a gente tem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, como vem a evolução dos streams, da televisão, do rádio, abrindo essa porta, abrindo essa diversidade para as pessoas diferentes, para mostrar esse país maravilhoso que a gente tem, que é diverso, né, com diversas culturas, diversos corpos. Eu tento passar isso, né, e a gente percebe que muitos alunos, eles entendem, acatam, percebem isso. Eu peço isso às vezes para eles, assim, olha, tenha um perfil assim. E assim, eu tô vendo esses trabalhos acadêmicos que eles fazem com essa diversidade. E isso é muito gostoso de ver, né? Fora, que não tá dentro desse estereótipo. E aí eu sinto muito orgulho deles, sim. Né, eu sinto muito orgulho deles, sim, eu fico feliz com isso. E eu espero que não fique só na parte acadêmica, que quando eles estiverem realmente produzindo, tanto para televisão quanto para alguma outra produtora, que eles levem isso para mostrar pro mundo como a gente é diverso. E tudo bem, é bonito ser diferente também, né? Até abracem essa diferença. Isso que é legal. Eu agradeço quem quiser me seguir. O meu Instagram é @panechar, Panechar, N-E-C-H-A-R. E eu tô lá, é só me procurar. É isso, gente. Esse é o Catedrático Podcast. O catedrático mais... Catedrático, puta... Vai cortar? Não corta, vai. Deixa eu falar desse jeito aqui mesmo. Eu me enrolo com o nome do programa que eu inventei, gente. É o seguinte, o podcast do conhecimento. É só aqui que a gente vê pessoas, profissionais, educadores desse gabarito. Então, obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Obrigado.